nos seus receptores a voz da profecia que saúda seus ouvintes, desejando-lhes as preciosas bênçãos de Deus. Deus perdoa e salva. Este é o tema da palestra de hoje. Para apresentá-lo, aqui está Roberto Conrad Filho. Vamos chamá-lo Antônio em nossa história de hoje. Era jovem, saudável, campeão de luta livre, inteligente. Morava em uma de nossas grandes cidades. Na turbulência da vida citadina, onde os valores morais muitas vezes são trocados por falsos valores e onde impera a lei da selva, Antônio foi influenciado pelas más companhias que o conduziram ao submundo do vício e do crime organizado. Começou a experimentar tóxicos e entorpecentes e logo aprendeu que para obtê-los necessitava dinheiro. Trabalho não tinha, pois no submundo não há empregados, há escravos. Escravos de vícios, escravos do mal, escravos dos homens. Antônio uniu-se a um bando de marginais e planejou assaltar um banco para obter dinheiro fácil. Todos os detalhes foram analisados com cuidado. O assalto foi ensaiado várias vezes com prudência e meticulosidade. Chegou enfim o dia marcado. O assalto foi realizado com êxito e o dinheiro dividido, transformando-se logo depois na erva maldita. Assim continuou sua vida. Dia após dia, uma sucessão de pequenos crimes, assaltos, o constante medo de ser aprisionado e cada vez mais mergulhado no pecado. A justiça tarda, mas não falha, diz a expressão popular. E um dia, numa luta com a polícia, Antônio foi baleado. Conseguiu escapar, mas ao tentar medicar-se, foi reconhecido e aprisionado. Na prisão foi duramente castigado. Era espancado de modo tão brutal, para confessar todos os seus crimes, que muitas vezes aguardava a morte. Numa ocasião em que foi severamente fustigado a cacetetes, ficou caído no chão da prisão como morto. Naquela circunstância terrível, pela primeira vez em sua vida pensou sobre Cristo ao ouvir o carcereiro dizer-lhe: "Isto ocorreu com você porque você não presta, nem Cristo poderia melhorá-lo." Antônio começou a pensar: quem é Cristo? Se Ele existe, será que me ama e me conhece? E se Ele existe, por que não me ajuda agora? Teve então um pensamento estranho e disse: se Cristo existe, que Ele me liberte dessa prisão até tal dia e tal hora. Neste meio tempo, Antônio foi julgado e condenado a quase 40 anos de prisão. Passaria como que o resto de sua vida numa cela. Mas, para surpresa sua, no dia estipulado, poucos minutos antes da hora marcada por ele, 3 advogados se apresentaram e lhe disseram que ele estava livre, em liberdade condicional. Antônio pensou: Cristo existe e me ama. Logo entrou em contato com alguns cristãos, estudou a Bíblia, foi transformado pelo poder de Cristo e nasceu para uma nova vida. Hoje Antônio é um fiel cristão, adventista do 7º dia, e tudo faz para contar a outros jovens o que Cristo fez por ele. Quando lhe perguntam: como se sente quanto ao seu passado? Ele logo responde: fui um grande pecador, mas hoje sou filho de Deus. Esta é uma história real, ocorrida em nossos dias. Conheço pessoalmente o Antônio e sei que é um cristão verdadeiro. Sua vida religiosa atual é uma revelação clara do que Deus pode fazer e fará por todos os pecadores que desejarem ser perdoados. O que é o perdão de Deus? Como é obtido? O que o pecador deve fazer para ser perdoado? A palavra perdão, como usada na Bíblia, é a tradução de 3 palavras hebraicas e 2 gregas usadas frequentemente para significar a ideia de se libertar alguém da culpa e das consequências de suas atitudes errôneas e restaurar essa pessoa ao perfeito relacionamento que existia antes da ofensa. Dentro do contexto geral da doutrina do perdão, encontramos a inexplicável graça de Deus justificando e reconciliando o pecador gratuitamente e restaurando-o ao relacionamento ideal de Filho de Deus, como se jamais houvesse pecado. O perdão bíblico implica necessariamente em uma ofensa cometida contra aquele que oferece o perdão, na base do arrependimento do ofensor. Quem necessita do perdão divino? As Escrituras afirmam que todos nós pecamos contra Deus e que diante dele permanecemos condenados à morte. Há, porém, uma possibilidade de escapar da morte, é o divino perdão que é concedido na base do arrependimento. São Pedro assim se expressou no dia do Pentecostes: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38.
No capítulo 3, 19, ele também afirmou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus nos perdoa não porque seja obrigado a perdoar o pecador culpado, mas porque nos ama. O pecado merece a punição e o castigo, mas perdão é a manifestação da misericórdia e da graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o perdão e a reconciliação são o dom gratuito de Deus, isto é, a vida eterna. Deus está sempre pronto a perdoar porque Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Neemias, no Velho Testamento, chama-o de Deus perdoador, capítulo 9, 17. Daniel refere-se a ele como aquele a quem pertence a misericórdia e o perdão, Daniel 9, verso 9. Um dos textos mais expressivos sobre o perdão no Velho Testamento é Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que quadro de Deus nos dá a Bíblia! Um Deus que perdoa o pecado e a iniquidade. Um Deus que perdoa e salva. Um Deus que não leva em conta os meus pecados passados, desde que eu aceite sua graça e seu perdão. As páginas do livro santo estão cheias de exemplos de grandes pecadores que receberam todo o perdão de Deus. Entre estes podemos mencionar brevemente os seguintes. Davi, rei de Israel, cometeu um crime múltiplo, inclusive homicídio, para se apoderar de uma mulher a quem se afeiçoara. Censurado pelo profeta Natã, reconheceu sua culpa, confessou tudo a Deus, arrependeu-se e foi plenamente perdoado. Mais tarde exclamou: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 1 e 5. O apóstolo São Pedro, durante 3 anos e meio, caminhou com Cristo, mas fracassou nos momentos de agonia do Mestre, chegando a negá-lo 3 vezes. Também foi perdoado após a ressurreição e teve um reencontro com o amor de Deus e com Ele próprio. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Era ladrão e ficara rico à custa de impostos cobrados ilicitamente. Um encontro com Cristo bastou para que ele se arrependesse de todo o mal praticado e, após confessar sua culpa e tomar a decisão de servir a Deus, ouviu dos lábios do Mestre as palavras: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. São Lucas 19, 9 e 10. O ladrão pendente na cruz ao lado de Cristo não teve tempo de restituir o que roubara, nem oportunidade de ir ao templo oferecer uma prece em favor de seus pecados. Ali mesmo, ao crer no Salvador, ouviu a mais maravilhosa sentença jamais concedida a um criminoso: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. São Lucas 23, 43. Para a mulher adúltera que merecia a morte porque era culpada de graves pecados, Jesus ofereceu o perdão dizendo-lhe: vai, não peques mais. Sim, rádio ouvinte, servimos ao Deus que perdoa e salva, o Deus que está sempre pronto a perdoar, o Deus que deseja afastar os nossos pecados para tão longe de nós, como distante está o Oriente do Ocidente. Mas Deus não somente perdoa e salva, Ele também esquece e para sempre os nossos pecados. Lemos em Jeremias 31, 34, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele também afirma: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Deus perdoa e esquece. E para esquecer, o que fazer com os nossos pecados? O profeta responde: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. Hoje, ao sentirmos a manifestação amorável da graça perdoadora em nossa vida, ergamos a voz em louvores e aleluias ao nosso Deus, porque fomos perdoados e agora somos seus filhos.